Chegamos ao episódio 38, Epidemia Invisível. Conheça a vitamina B12. Você provavelmente conhece alguém que tem falta de foco, falta de concentração, formigamento nos pés e nas mãos, cãibras, fibromialgia, manifesta sinais de Alzheimer, com perda de memória, repete 3 vezes a mesma história, sinais de Parkinson, tremores, com esclerose múltipla. Mas afinal, qual será mesmo que é a verdadeira razão por manifestar esses sintomas? Será que existe outra razão, outra carência nutricional ou até mesmo doenças autoimunes envolvidas? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você se identificou com alguma dessas perguntas, hoje você vai aprender sobre a vitamina B12 e 3 dicas para suplementar de forma eficaz. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. Sabemos que ao chegar aos 80 anos de idade, a média do brasileiro é manifestar sintomas de Alzheimer, é de 33%. Ou seja, cada 3 idosos, um manifesta sintomas de Alzheimer. Para você saber se você tem predisposição genética, basta fazer um exame para identificar se você tem o gene ApoE4, que é a polipoproteína E. Caso você tenha, aí você tem probabilidade. Se você tiver a ApoE3, a probabilidade cai para 50%. Caso você tenha a ApoE2, aí você é um sortudo. Algumas causas adquiridas já foram descobertas, como presença do metal tóxico alumínio no seu corpo, em grande concentração, formação de placas beta-amiloides, que são placas de gordura no seu cérebro, causadas por uma inflamação crônica devido à ingesta crônica de açúcar e gorduras hidrogenadas, e agora a carência de vitamina B12. Além de prevenir o câncer, pois a B12 ela participa da síntese do DNA, ela ajuda a prevenir anemias, como a megaloblástica, que é chamada também de macrocítica, que é o aumento dessas hemácias, deixando elas imaturas e disfuncionais. E quando é de característica autoimune, alteração das células parietais da sua parede do estômago, prejudicando a produção do fator intrínseco, aí a anemia chama-se perniciosa. Também ela ajuda a controlar o nível de homocisteína relacionada ao infarto do miocárdio. Ela é fundamental para prevenir doenças de ordem neurológicas, pois ela é neuroprotetora, ajuda a formar as bainhas de mielina dos neurônios. Portanto, a deficiência da B12 ela mimetiza doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, entre outros sintomas, como cãibras e fibromialgias. Essa carência pode ser de origem nutricional, ou seja, pessoas veganas ou vegetarianas que de fato não ingerem fonte animal, onde é rico em cobalamina, que é a vitamina B12. Também tem pessoas que ingerem fonte animal, mas tem problemas na absorção, ou seja, tem problemas de hipocloridria, produz pouco ácido clorídrico. É comum você apresentar isso após os 40 anos de idade, porque inicia uma atrofia no seu estômago, diminui a produção do ácido clorídrico. Então, já não há a absorção dessa vitamina. Também tem problema autoimune, ou seja, o indivíduo ele tem deficiência em produzir o fator intrínseco na parede do estômago. Portanto, a vitamina B12, que foi produzida por bactérias dentro de um sistema digestório dos animais, ela é armazenada nos músculos, nas vísceras, principalmente no fígado. E quando você come, então, essa carne, ela cai no seu estômago, se liga com o fator intrínseco que está no suco gástrico e aí então ela é ativada
para se ligar aos receptores que estão no intestino delgado. Se você é um paciente que fez cirurgia bariátrica, redução do estômago, também pode ter deficiência da B12. Outros fatores, como diabéticos que usam metformina de forma crônica, que é um fitoterápico encontrado em plantas, usado para controlar o nível do açúcar no sangue, e pacientes com gota que usam colchicina, que também é uma planta que tem ação anti-inflamatória, diminui a produção de ácido lático, portanto diminui a deposição desses cristais de urato, aumentando o ácido úrico. Ambos os fitoterápicos dificultam também a absorção da vitamina B12. O consumo de álcool, tabaco, também vão interferir na absorção da B12, pois a causa principal da deficiência, chegando a ser 50% dos casos, é o problema da absorção da vitamina na parede do intestino. Uso crônicos por mais de 4 semanas de bloqueadores de ácido clorídrico, temos a ranitidina, o omeprazol, também tem a deficiência de absorver a B12. Agora que você aprendeu as principais causas da deficiência da vitamina, agora você vai aprender 3 dicas para repor a cobalamina, a B12. E para saber mais, acesse o nosso site www.cerone.com.br e adquira nosso livro Hábitos Cerone, ou cadastre-se para o nosso próximo workshop. Antes de falar das dicas, eu te pergunto, você sabia que a B9, também chamado de ácido fólico ou folato, essa vitamina, na sua forma ativa, mascara a deficiência da vitamina B12? Você pode apresentar uma vida normal, sem sintomas, porém a síntese do DNA das proteínas podem estar sendo prejudicadas e de forma silenciosa, crônica, estar no processo de iniciação ou promoção ou progressão da doença chamada câncer. Fique o alerta. Agora preste atenção nas dicas. Dica número 1. Consuma alimentos frescos, colhidos até 48 horas. Ele tem energia vital, capaz de transmutar em qualquer nutriente que o seu corpo necessite. Tirando a energia vital, nenhuma planta produz nem colesterol e nem vitamina B12. Espirulina, que é uma alga que nós consumimos, e o tempê, que é uma semente de soja fermentado, produz uma pseudo B12 chamada 7-adenine-cianocobamide, que é um análogo da B12, que faz o efeito contrário. Ela pode até bloquear a verdadeira vitamina B12. Então, muito cuidado. Dica número 2. Se for para suplementar, que seja via sublingual. Gotinhas de B12 na forma ativa chamada metilcobalamina. Ela tem 5 vetâmeros. Uma delas é a metilcobalamina. Embaixo da língua ou intramuscular. Uma injeção diretamente no seu músculo. Assim não vai sofrer interferência do trato digestivo. As vitaminas lipossolúveis, como a DEC, que é a vitamina A, D, E e K, elas são armazenadas no seu corpo. Já as vitaminas hidrossolúveis não são armazenadas, com exceção da vitamina B12. Sorte para as pessoas vegetarianas e as veganas, que ficou fácil de administrar essa carência nutricional quando o problema é a dieta. Para diagnóstico, basta solicitar um exame de urina e dosar a concentração de ácido metilmalônico. Se ele estiver alto, então você apresenta deficiência da vitamina B12. Devido ao alto peso molecular da B12, não é possível diagnosticá-la pela saliva, porque ela não passa pela saliva. Tudo bem? Se você for esperar por hemácias macrocíticas, megaloblastes, para você diagnosticar pelo sangue, isso pode ocorrer anos mais tarde e provocar lesões neurológicas irreversíveis,
pois o folato, que é a vitamina B9, ela reduz essas hemácias, então mascara a deficiência da vitamina B12 em 30% dos casos. Por isso, ela é uma epidemia invisível. Fique atento, se você faz parte do grupo de risco, por exemplo, pessoas alcoolismo, hepatopatias que teve doenças no fígado, hipotiroidismo, idosos devido à hipocloridria. E olha a curiosidade, o idoso quando ele vacina e ele tem baixa vitamina B12 no corpo, a vacina ela não faz efeito. Então você está perdendo seu tempo, jogando dinheiro fora. Por quê? A vacina ela é B12 dependente, interferindo diretamente na imunidade do idoso. O uso crônico de óxido nitroso, sabe aquele gás hilariante que o dentista usa para acalmar o paciente e sedá-lo? Então, também interfere na absorção de B12. Anticoncepcionais, síndrome do intestino irritável, anemias, o uso de estatinas, de anticonvulsivantes, de nicotina. Tudo isso interfere na absorção da B12. E as deficiências de B12 já pelos motivos citados. Dica número 3. Reposição via terapia frequencial. Tanto floral como indução eletrônica. Esse eu adoro, pois não precisa de exames, não precisa de dosagem, não tem efeito colateral, basta usar a frequência que o seu corpo modula a onda e supre a sua deficiência. A lista das principais doenças provocadas pela carência de B12 você encontra no link da descrição. Resumindo, preste bastante atenção, saiba a importância da vitamina B12 na sua saúde e previna-se. Para aprofundar-se no assunto, acesse o nosso site www.cerone.com.br e adquira nosso livro Hábitos Cerone ou cadastre para o próximo workshop. Se você ainda não se atentou para a importância do poder medicinal da vitamina B12, uma vitamina que seu corpo não produz, aliás, você até produz, mas é no intestino grosso, que fica depois do intestino delgado. Então não adianta. Por quê? Porque você vai produzir, mas não vai ser absorvida. É a única vitamina que tem um oligoelemento, o cobalto, que é responsável por aumentar a sua percepção. Ele atua em diversas áreas, principalmente na parte hematológica e neurológica. Ele não intoxica, não tem nenhum efeito colateral, somente na forma de cianocobalamina, que ele tem o cianeto, em pacientes com uma doença chamada neuropatia óptica hereditária de Leber, que é raro de encontrar. É super barato, mantém o seu cérebro jovem, aumenta de forma significativa o nível de energia no seu corpo, entre outras infinidades de benefícios. Comece a prestar atenção, comece a praticar as dicas que você vai aumentar a sua longevidade com saúde. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Nos procure ali no grupo, o Doutor Saúde no Facebook. Eu estarei à disposição para esclarecer todas elas e aproveite para segui-la. Curta, comente, compartilhe usando o iTunes e assine esse podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo Podcast da sua preferência. Assim você fica sabendo sempre que tiver um novo episódio. E é claro, estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Cerone, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E para finalizar, aproveite para conhecer também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Um abraço e até a próxima semana! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.